Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E agora nesse quadro com essas duas mulheres maravilhosas, politizadas, que vêm fazendo análises muito relevantes do quadro político nacional e local, que é Cirlei Teis. Já nem vou fazer o currículo, Cirlei, porque eu acho que o nosso telespectador já conhece. Seja bem-vinda, Cirlei. Boa noite, muito obrigada e espero que hoje nós tenhamos aí novamente discussões assim produtivas aí para a sociedade em relação à política, né? Com toda certeza, tá bombando todo dia, todo né? dia, estamos tendo A gente novidades. até comentou no último programa que não dava para falar o que aconteceu em um dia só. Imagina a gente que tá 2 semanas agora aqui, né? E estamos também aqui com a Bárbara, também não vou mais detalhar o currículo, vocês já conhecem. Seja bem-vinda, Bárbara, ao nosso programa. Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente poderia tentar falar um pouquinho de hoje, pelo menos, né? Vamos começar por hoje, né? Eu acho assim, depois que a gente esteve aqui no programa, né? A gente tem segunda instância sendo discutida, agora no Congresso, né? A gente tinha uma decisão do STF que ainda ia ser dada, agora o Senado discutindo. É muita coisa. Então, assim, vamos começar pelo que aconteceu hoje, que já é uma situação, parece que bem sensível, né? Que foi uma fala hoje do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes hoje disse, né, que assim, o Brasil caminha hoje para ser editado uma nova AI-5. Ele disse para que as pessoas não se assustem, porque a AI-5 pode ser uma realidade a qualquer momento. E ele trava essa fala no sentido de dizer que depois da saída do Lula da cadeia, né, isso também é uma coisa que aconteceu, a gente vai falar sobre isso também, o Lula tem ido, né, para as ruas e está fazendo manifestações. Então, nesse sentido, ele acredita que uma AI-5 vai precisar, de repente, ser remodelada para 2019, mas ponderando o atual cenário, mais uma vez polarizando esse discurso entre a esquerda e a direita. Hoje ele também já foi denunciado para a Comissão de Ética, né? Nós sabemos que no Brasil hoje fazer apologia ou fazer qualquer fala propositiva ou de incitação ao período que nós vivemos do regime militar é um crime constitucional, né? E hoje isso está sendo banalizado na boca dos nossos parlamentares. Então vou começar aqui com a Bárbara. Bárbara, faz uma análise pra gente assim desse quadro. O que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro falou isso tem umas 2 semanas atrás, né? O STF fez toda uma chamada, né? Um repúdio a isso que aconteceu e nessa semana aquele que é considerado um dos nomes mais fortes do governo ratifica a mesma fala. O que está acontecendo no Brasil para a gente começar a pautar isso como se fosse algo banal? Então, eu entendo que o ministro, embora bom ministro da Economia, uma pessoa que aí tem uma carreira de sucesso, politicamente, de política, ele pouco entende, né? Então, temos um quadro complicado porque os filhos do presidente e também as pessoas mais próximas ao presidente são sim simpáticos a essa época e não estão muito preocupados com a nossa legislação que proíbe e tudo mais. O que eu acho que vai nos salvar é que as nossas instituições são muito fortes. A gente tem um STF forte, a gente tem um Congresso forte, um Judiciário forte. Então, eu acho que esse é o contraponto que vai ser bacana. E eles continuam, né, nessa falácia que a gente comentou aquele dia, na última vez que estivemos aqui, que parece que eles não levam as coisas muito a sério e que saem falando, né, um ministro da Economia, uma palavra dele faz o dólar chegar a 4 e não sei o que, batendo recordes como foi hoje, né? Então, parece que eles não têm a noção do que cada palavra dele, ou do presidente, ou dos filhos, significa para a economia e para o país todo, né? É um problema que a gente vai enfrentar, porque eu não vejo mudança no governo, não. Eu acho que eles tendem a continuar com esse jogo de palavras, né? E isso é muito preocupante, principalmente para a economia. E, Bárbara, você fez uma ponderação que é bem interessante, né? Assim, a questão do dólar. A promessa da eleição de Bolsonaro era justamente que, assim, eu vi até uma matéria, né, daquelas economistas, né, que analisam o quadro, as bolsas, a mão do mercado, né, a mão invisível do mercado,
que no dia que Bolsonaro ganhasse, o dólar naquele dia poderia chegar a 3,50. E a notícia que nós tivemos, se ele é o contrário. A gente está vivendo, como a Bárbara falou, uma das mais altas, né, do dólar. Recorde, né? Recorde. Então, o que está acontecendo? Porque, assim, a gente continua tendo uma crise econômica cabal, né? E, ao mesmo tempo, acho que a crise política também, né? Assim, vamos voltar para as 5? O que é isso, Sirlei? É tudo muito sistêmico, né? Uma coisa vai levando a outra. Embora a gente ainda considera, a grande maioria das pessoas ainda considera que o ministro da Economia é um dos mais fortes que tem nesse governo, eu acho que foi muito infeliz essa colocação dele, embora agora no final da tarde, não sei se vocês viram, ele se meio que retratou em relação a isso, em relação ao AI-5, disse que não foi bem isso que ele queria falar. Então, isso é, de certa forma, um sinal positivo, essa recuada dele nesse sentido. Hoje também, não sei se vocês viram agora, também o Eduardo Bolsonaro, por conta daquela manifestação dele, né, a favor do AI-5, representaram ele na Câmara Federal, o próprio PSL entrou com uma representação, embora não seja por conta disso, a do PSL foi por conta daquelas ofensas que ele fez a Hans Selman, e em relação ao PT, PCdoB, também PSOL, e também a rede representou com relação a essa falta de decoro parlamentar a partir do momento que ele se manifestou favorável ao AI-5. Então eu vejo assim, mas essa manifestação do ministro, ela de certa forma pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém imaginaria que ele pudesse fazer uma manifestação desse, porque até agora ele de certa forma tem mostrado uma certa seriedade no trabalho dele. Então isso daí é que nos assustou, porque se ele vem se manifestar dessa forma, então o que a gente pode esperar a qualquer momento dos outros também, né? Então eu acho uma situação muito séria, mas como a Bárbara falou, nós temos hoje instituições fortes que eu acredito que vão se movimentar nesse sentido, para impedir que isso ocorra, porque é retroagir demais. Eu acho que nós temos ferramentas constitucionais que nos permitam fazer uma gestão diferenciada, né, sem precisar retroagir a essa época no tempo, né? Então, acho que é um retrocesso muito grande que não vale a pena nem ser discutido e perder tempo com isso. Quem sai prejudicado nessa situação é o próprio país, porque como a gente já foi colocado aqui, a questão do dólar, que era para ter, né, para a gente conseguir diminuir, né, valorizar o real, na realidade, o que está acontecendo é efeito contrário. Então nós acabamos perdendo, a economia brasileira acaba perdendo muito e o brasileiro acaba perdendo com isso. Assim, a Bárbara fez uma fala com relação às instituições, eu acho importante a gente voltar nisso, né? Porque assim, quando essa fala foi feita, nós tivemos o repúdio do STF, né? Nós tivemos o repúdio do presidente da Câmara Federal, que é o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia fez uma fala que eu achei até muito prudente, ele falou que se o remédio para o que o Lula está fazendo, que também poderia ser errado, é você agir da mesma maneira, a gente não está resolvendo o problema, né? E aí a gente começa a perceber que a Sirlei disse, assim, ele recuou no final da tarde, ele fez uma meia-culpa, né? Então, assim, como é que hoje estão as nossas instituições, né? A gente está tendo um Congresso que é mais forte do que essa estrutura do Estado, né? É eles que estão pautando hoje o cenário político. Será que a reforma da Previdência, ela tem muito mais um apelo, né, do que o Congresso comprou essa pauta, do que necessariamente as articulações do governo? Então, assim, eu pergunto para vocês agora, como que vocês avaliam, né? Porque a gente tem a ideia dos 3 poderes, né? Todos isonômicos, né? Nenhum seria superior ao outro nessa estrutura, mas parece que não está também dessa forma. Então, como que você avalia, Bárbara, assim, essa estrutura de poder hoje, né? O Congresso, né? O Judiciário, o Executivo, assim, o que está acontecendo? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que a pior democracia é muito melhor do que o melhor regime autoritário, né? Então, isso tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas relativizam o que aconteceu no país, falam que não foi um regime tão autoritário assim, que tem países na própria América do Sul que os regimes foram mais autoritários. O mais ou menos da coisa ruim,
Nós temos uma democracia que ainda é jovem, né? Tem aí 30 anos, mas que ela vem se estabelecendo e mesmo com os nossos erros, que também temos muitos erros nesse período, ela é o melhor para o país. Sempre, vai ser sempre assim. Frente a isso, eu acho que sim, que o Congresso tem feito esse contrapeso ao Executivo de maneira muito sábia, porque também não é bom você enfrentar muito de frente, né, as pessoas, esse tipo de pessoas que têm esse tipo de pensamento autoritário. O Brasil não passou um cheque em branco para o Bolsonaro, porque a eleição não foi 90-10. Né? Então, a gente tem uma maioria que votou em Bolsonaro, mas a gente também tem um eleitor expressivo que não votou nesse governo. Então, eu acho que o Congresso, que é muito mais experiente, ele notou isso, né? E está conseguindo fazer esse peso e contrapeso, inclusive votando com o governo, como na reforma da presidência, que ele votou com o governo, embora não tenha comprado o pacote fechado, mas votou com o governo, né? E assim, em outras coisas que o governo tem colocado. Ao mesmo tempo, eu concordo, o presidente da Câmara fez um discurso de falar, opa, aí não, né? Vamos ter um limite. E também o nosso judiciário, embora eu acho que hoje é um passatempo falar mal do STF, coisa que me deixa assim muito assustada até, porque eu vejo que as pessoas estão falando do STF igual a gente falava de time de futebol, se o Flamengo ganhou ou perdeu, se o Vasco é melhor, enfim. Então está muito na boca das pessoas, mas de uma maneira muito supérflua, né? Eu ainda acho que eles são as pessoas constituídas para guardar a Constituição e é assim que tem que ser. E a nossa Constituição fala em democracia, e a nossa Constituição fala em direitos iguais, e a nossa Constituição fala nos 3 poderes, né? Harmônicos e independentes, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que observar. E sim, tem que buscar que continue. Ontem, na entrevista do deputado Emanuelzinho, ele até falou isso no momento, né? Desse peso e contrapeso que é o Congresso, que é muito importante. E eu acho que esse respeito à instituição, embora sejam pessoas, seres humanos que também erram, a gente tem que ter isso muito claro. As pessoas passam e as instituições ficam. Então a gente deve sim respeito ao Congresso e ao STF, mesmo que sejam pessoas e que eu possa não gostar de A ou B, mas a instituição tem que ser forte, tem que ser preservada. Você fez uma fala e assim, vem me lembrando algumas coisas, né? Como você disse, assim, é tudo muito superficial, as análises que estão sendo feitas. As pessoas fazem análise hoje, desculpa o termo, né? Em boteco, e acham que aquilo é legítimo para analisar o quadro, sendo que, na verdade, eles estão fazendo um fla-flu desnecessário, que não é o que vai pautar o que está, né, acontecendo no nosso quadro todo. E isso me preocupa, porque a gente banaliza dizer, não, mas tem que ter AI-5 mesmo, olha, assim, olha como que a coisa tá, né? A gente começou a banalizar tudo, a gente começou a banalizar a ofensa ao próximo, isso que você disse, assim, é incrível. A gente pode ter uma série de críticas, por exemplo, em relação ao ministro Gilmar Mendes, que é um ministro, inclusive, da nossa região, mas, assim, as pessoas chegaram a um ponto, né, de que a pessoa já não pode mais, né, andar, falar algo que ela já está sendo, assim, julgada por uma questão estritamente passional, por um fla-flu, por uma perspectiva maniqueísta de mal e bem que está muito complicado. Na verdade, isso tem sido a característica hoje da maior parte da população brasileira, que não lê, né, que pouco lê, pouco conhece, mas sabe de tudo, porque vai lá no Dr. Google, né, e pega uma informaçãozinha ali básica por cima e já tem aquilo como se fosse a notícia completa sobre tudo, que já conhece sobre tudo. Então, eu acho que falta isso, né, no brasileiro hoje, na população, ela aprofundar, para ela ter um conhecimento mais profundo naquele assunto, para aí sim ela emitir a opinião dela.
E eu vejo assim que isso que o Congresso está fazendo agora realmente é a democracia, porque democracia não quer dizer todo mundo concordar com tudo. Na verdade é você, cada um exercer seu papel e quando, né, chegar no melhor, na melhor entendimento que é o melhor para a sociedade, que é o melhor para o país. Então, nesse ponto, eu fiquei muito feliz, assim como a gente depois vai tratar de outro assunto aqui, que é a questão da prisão em segunda instância, e eu acho assim providencial a forma que o Congresso está agindo nesse momento. Então, eu vejo que nós realmente precisamos de instituições fortes. Com relação ao STF, eu vejo assim que realmente aconteceram alguns fatos que tirou um pouco daquela... que assim, eu lembro que na minha época, assim, quando eu comecei a estudar direito, que eu ouvia falar do STF, porque eu acompanhei na época da Constituição, né, da Constituinte, a gente tinha que ler tudo para saber, para conhecer. Para mim era algo assim muito alto, muito grande. E hoje é comum, banal, as pessoas detonarem todo mundo que está lá. E uma coisa que eu aprendi, respeito, né, a própria Constituição prevê isso, né, que nós temos que respeitar as nossas autoridades, seja o presidente, eu não votei, eu votei no presidente, mas eu tenho que tratá-lo com respeito, porque querendo ou não, ele é o presidente da República, ele é a maior autoridade que nós temos no Brasil, então nós devemos esse respeito. Então, eu quando vejo pessoas fazendo chacota em relação ao presidente, em relação ao ministro, em relação a isso, eu acho isso assim tão desnecessário, porque você está perdendo a oportunidade de falar de uma forma séria, né, de discordar, mas tendo credibilidade naquilo que você vai falar. Então eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa, que eu vejo que falta um respeito com as nossas autoridades. E até bíblico, né? E essa questão que nós temos que respeitar, porque a autoridade que está ali, ela foi inclusive autorizada por Deus para estar ali, né? Teve essa permissão. Então nós devemos no mínimo o respeito. Então eu fico triste quando eu vejo essa falta de respeito com os nossos representantes. É claro que eu não preciso aceitar e concordar com tudo que eles falam, com o que eles fazem, eu posso discordar, mas nós temos ferramentas hoje, nós temos ouvidorias, nós temos formas de denunciar, de fazer. Então, o problema que nós temos hoje, que eu vejo maior no Brasil, é a corrupção e a ineficiência de gestão. Então, acho a somatória dessas duas é que trazem esse grande problema. Não vai ser as 5 que vai resolver. Na realidade, o que nós precisamos são de bons gestores à frente dessas instituições para realmente fazer, e gestores sérios para fazer realmente uma mudança necessária nesse Brasil. Igual eu penso assim, a gente podia estar aqui dialogando sobre várias temáticas, a gente está conversando sobre aquilo que é essencial para a formação, né, da República Brasileira, que é o Estado democrático, né, de direito. Eu vejo assim, certas intolerâncias dentro ainda desse Fla-Flu, que eu não sei se é necessariamente um Fla-Flu, acho que isso merece até mais estudo, né? Eu vi recentemente um promotor aqui da região, o Alexandre, que ele colocou, quando teve aquela fala da Greta, né, fazendo uma análise sobre a questão ambiental, sobre a Marielle, né, colocou uma placa no gabinete dele, né, fazendo uma referência à vereadora Marielle. E quando nós olhamos a rede social dele, assim, você vê as pessoas sem nenhum tipo de respeito para a figura que ele é. Não só por ser uma autoridade, mas assim, é uma pessoa, é um ser humano, é alguém que a gente tem que respeitar dentro, né, do espaço que nós vivemos. E assim, as pessoas sendo hostis com o posicionamento dele. E é o que a Sueli disse, você não é obrigado a concordar. Acho que isso tem que ser permissível ainda, né, no país. Agora, você hostilizar o outro por conta disso, e a gente cria no Brasil hoje o quê? Um pano de fundo muito grande dessa hostilização. Né? Enquanto nós estamos aqui discutindo, né, essa dubialidade, né, reformas estão sendo aprovadas, né, projetos estão sendo, né, aprovados, MPs, né, medidas provisórias sendo assinadas todos os dias sem nenhuma análise da nossa população. E aí, já aproveitando então o ensejo, acho que vamos entrar agora na questão da segunda instância mesmo, porque ainda que isso deveria ser discutido no âmbito jurídico, né, e por aqueles que fazem as leis, mais uma vez a gente está travando uma discussão política para lidar com isso. Então, qual foi o fato que nós tivemos? Havia uma votação no STF, queria julgar a questão da segunda instância, e essa votação aconteceu.
e por 6-5 você teve um entendimento, né, que a prisão não deve ser feita, né, nesse momento do processo. No outro dia, né, a estrutura, né, de defesa do ex-presidente Lula entrou na justiça e logo no mesmo dia, tanto ele como vários outros, inclusive o governador de Minas, né, o ex-governador de Minas, que era do PSDB. Então, assim, não foi só um atendimento ao PT, né? Você teve também ali o atendimento a vários partidos que estiveram envolvidos aí em várias coisas, né, relacionadas a Lava Jato, dentre outras. E aí, depois disso, qual é o movimento que a gente percebe? Essas pessoas são, né, colocadas às ruas, né, para que seja efetivamente, né, fechado o processo, e logo em seguida o Congresso resolve pautar a discussão da segunda instância, né? E você percebe que a relação é muito próxima aqui do que a gente está vivendo do quadro político. Isso só se tornou pauta, né, prioritária quando o ex-presidente Lula foi solto. Então, mais uma vez eu trago para vocês o que está acontecendo no Brasil, que a gente tem uma pauta que é jurídica, que é do meio legal, e o senso comum está debatendo isso como se fosse mais uma vez uma divisão entre uma esquerda e uma direita que está cada vez mais assim, fragilizada e cansada no nosso país. Eu acho que a internet e a TV e tudo mais, ela é boa porque ela aproximou sim a população das autoridades, mas também expõe as pessoas a essa condição de momento. Então, o que eu falo aqui agora já reverbera agora e as pessoas já entram e criticam agora, é tudo muito rápido. E isso, obviamente, que chega também no Congresso e chega até no STF, né? Então, a gente percebe que as pessoas, os congressistas, eles querem atender o seu público. Então, se meu público lá das minhas redes sociais falam que são contra a segunda instância, eu vou votar contra a segunda instância. Se falam que são a favor, a minha opinião já fica para trás e eu vou votar com quem está ali nas minhas redes sociais. O problema é que a gente sabe dos robôs das redes sociais, das pessoas contratadas nas redes sociais, das pessoas que hoje em dia ganham para fazerem comentários, né, nas redes sociais. Então, existe todo um mercado já disso. Não é todo mundo que está em casa, que está ali escrevendo. E isso aproximou, tem a parte boa, mas tem a parte ruim do imediatismo. Eu sou muito preocupada com o imediatismo nas leis. Acho que isso pode trazer consequências muito drásticas. Mas também concordo que o lugar de se discutir isso é o Congresso. Porque eles são nossos legisladores e se tem um lugar que a discussão tem que ser feita é lá mesmo. A questão do momento político é ruim, porque pega toda essa polarização, mas acho difícil no momento que nós estamos e com tudo isso que nós estamos, a gente escapar disso. Entendo que de agora para frente vai ser tudo meio assim. Aconteceu, virou notícia, né? E virou notícia, o Congresso vai querer discutir. Pois é, você falou uma coisa das redes sociais que é bem interessante, né? Você vê aqui em Mato Grosso, alguns políticos estavam, né, assim, silenciosos, cautelosos em se posicionar sobre isso. De repente, a gente teve uma enxurrada aqui em Mato Grosso de segunda instância já, né? Apenas aí com a defesa hoje, né, do Bezerra e da Rosa Neide, né? Então, assim, claro que a gente também não está fazendo juízo de valor da ponderação deles. Eu imagino que para chegar a um posicionamento, né, isso deve ter sido avaliado de alguma forma, mas assim, a precisão que isso começou a ter. Ou seja, algo que está na Constituição resguardado, que divide o STF em 6-5, né? Leva o Congresso a, de repente, os parlamentares estarem publicando nas suas redes sociais, vamos para as ruas em defesa da segunda instância. Eu sou a favor. Eu sou a favor, porque eu sou contra a corrupção. Você que defende a segunda instância, né, de maneira limitada, você é a favor da corrupção. Então, assim, a gente é um quadro problemático. Eu vi a questão da decisão sobre o Flávio Bolsonaro quando o Toffoli definiu por arquivar o processo, suspendeu o processo do Flávio. Tudo ficou muito silencioso com isso. Mas bastou a saída do ex-presidente Lula. STF é petista, né? Então, vamos tentar falar um pouco, se ler sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo agora. E já voltamos aí com você no programa Confronto de Ideias, tratando dessas notícias que realmente não param.
Toda mulher merece estar linda. Autoestima e confiança são elementos essenciais ao sucesso feminino. Por isso, o Centro Estético Geice Rafaela investe cada vez mais em tecnologia e na capacitação de seus colaboradores. Aqui, você encontra o que existe de mais moderno nos tratamentos corporais e faciais. Clínica Geice Rafaela. Fones 65 99664 1608. Oi pessoal, todas as terças-feiras nós temos um compromisso com vocês que estão em casa, porque às terças a gente tem competência no salto, às 22 horas aqui na TV Gazeta 19.1. Eu e as minhas convidadas sempre vamos estar aqui trazendo um assunto de muita relevância para você. Terça, às 22 horas na TV Gazeta 19.1. Oferecimento Dr. Eduardo Salter, cirurgião plástico. Rua das Papoulas, 281, Jardim Cuiabá. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. O Shopping Popular de Cuiabá está em Black Friday, melhor em Black Week, a semana inteira com promoções de tirar o fôlego. Então corre para o Shopping Popular entre os dias 25 a 30 de novembro. Consulte as lojas participantes no site shoppingpopular.com.br. Shopping Popular, todo mundo gosta. Já começou a Black Friday do Alphaville Buffet. 100% de desconto na locação de todos os espaços. Alphaville Premium, Alphaville Garden, Casa Eufrida e Vila dos Lagos. Venha realizar o seu sonho no Alphaville Buffet. Casamentos, 15 anos e eventos corporativos. Aproveite porque só vale para o mês de novembro. Só quem tem os melhores espaços pode oferecer as melhores condições. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. 3621-6272. Voltamos então com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. E a discussão aqui no intervalo estava bem acalorada, né? O Brasil está fazendo, acho que muita gente, por mais que a gente falou desse senso comum que hoje banaliza as informações e as opiniões, mas a gente, de certa forma, começou a fazer o povo brasileiro pelo menos pensar que precisa olhar alguma coisa, né, que tá acontecendo ali do seu lado. Mas, Cirlei, dentro dessa configuração, né, você que inclusive é do direito, né? Sou advogada. É desse meio, é advogada. Assim, você tem aí, né, um STF que define pela suspensão do Flávio Bolsonaro, você vê um silêncio, né? E foi o Toffoli, que é considerado a representação do petismo dentro, né, do STF, por conta de ter sido, acho que, assessor do PT na era Dirceu, enfim, né? Silêncio total, né? Você não vê manifestação hoje, né, desse grupo, né, porque a gente, na polarização. Ao mesmo tempo, você tem a esquerda, né, recriminando aí, defendendo o governo, se aparelhou, né? E aí, do outro lado, quando o STF vota isso, impeachment do Toffoli já, impeachment do Gilmar já. Gente, a gente está lidando com uma coisa que é o impeachment como se fosse também algo banal. Numa democracia tão nova, nós já tivemos 2 processos de impeachment no Brasil. Então, realmente, aquilo que a Bárbara disse, que democracia que é essa? É um bebê ainda, um recém-nascido essa democracia, mas assim, ela está caminhando para a gente avançar? O que está acontecendo, Cirlei? Fala aí pra gente dentro desse aspecto jurídico. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui, porque nós temos uma Constituição que é jovem ainda, né, de 88, e lá foi definido o que é cláusula pétrea, o que pode, e também lá está previsto que, né, no artigo 5º, que você só pode considerar culpado se tiver o trânsito em julgado. Mas existem outros artigos nessa lei, na Constituição, e daí também tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. Em certo momento, o STF, ele
fez um entendimento, e aí eu vejo onde que tem esse problema das pressões da sociedade, muitas vezes, quando você quer um imediatismo em determinado momento, foi conveniente para o STF decidir com relação à prisão em segunda instância. Naquele momento era favorável isso. Então, a partir daquele momento, foi esse o entendimento que veio no STF. Agora, é legal esse entendimento? Ele é constitucional? Eu, como advogada, vou falar para vocês que eu entendo que não é constitucional, por exemplo, o novo entendimento de que você pode prender na segunda instância. Então, só que o momento que o STF usou para mudar esse entendimento é que causou uma revolta na sociedade. Realmente, foi feito por quê? Foi por conta do Lula que estava lá preso? Foi por isso que ele mudou a opinião? Está errada essa nova opinião? É triste dizer isso, mas de acordo com a Constituição não está errada essa nova decisão. A decisão errada era a anterior, que ela ia contra a Constituição. Mas, então, esse tipo de pressão da sociedade muitas vezes faz com que as nossas instituições, elas acabam decidindo na pressão e não é a forma correta. Então, essa decisão poderia acontecer em outro momento, que ela teria que acontecer, porque era inconstitucional, só que agora realmente dá a entender que foi decidido nesse momento por conta que o Lula estava lá preso, tanto que ele saiu logo, assim como outras pessoas que estavam da mesma forma lá que saíram. E pessoas, muitas vezes, que estavam lá, que a gente estava falando aqui de um caso, aqui no intervalo, de uma pessoa que, ela, se fosse considerar o crime dela, uma coisa muito pequenininha que ficou lá preso. Então, são essas situações que nós temos que avaliar com relação à pressão que existe hoje. Então, hoje nós temos lá no Congresso, ele entrou em ação novamente agora. Eu vejo assim que é importante, porque daí resgataram um processo lá de um projeto de lei lá de 2015, né, lá no Senado, aí veio outro projeto lá do Senado, um outro na Câmara Federal, que é uma PEC. Então, eu vou passar para a Cristiane, porque a gente vai falar sobre esse assunto mais profundamente daqui para frente, mas assim, eu vejo que é importante essa reunião hoje, convocada pelo Congresso, né, com a Câmara Federal, para ali eles definirem qual que é o melhor procedimento a se fazer. Eu acho que é o correto, mas eu ainda, na minha opinião como advogada, eu acho que não cabe uma PEC, né? Então eu sou mais ainda ao projeto de lei que não mexe no artigo 5º, mas ele altera lá no processo penal a forma de execução. Então eu sou mais o projeto de lei do que o projeto de emenda constitucional que começou agora pela Câmara Federal e que vão dar uma freada aí no processo, pelo que eu vi, para realmente focar na PEC. Essa fala que tanto a Cirlei como a Bárbara apontou, essa coisa do político se posicionar perante uma opinião popular, que não é quem está vivenciando a perspectiva jurídica, legal, né? Tá sendo, acho que está bem visível isso. Eu me lembro agora que logo que o Temer assumiu, ele veio com uma pauta que era a pauta da reforma da Previdência. Então, 2017 foi uma dificuldade, 2018, assim, não conseguiu avançar. E aí a gente pondera assim, por que 2018? E 2017 e 2018 foi tão duro tratar desse tema. Eu diria para você que a reforma que foi aprovada agora, ela é mais dura, talvez, do que a que Temer propôs, mas os mesmos políticos naquele momento se posicionavam de maneiras diferentes. E aí a gente volta para qual pleito? Que foi o pleito eleitoral de 2018. Então não havia espaço para uma reforma da Previdência ser votada ali, porque eu estou pensando no meu capital político por uma possível reeleição ou coisa do tipo. Então é muito triste a gente ter que pensar isso. E agora a gente tem uma reforma da Previdência que foi praticamente, né, assim, atropelada. Acho que até a discussão dela, não estou entrando no mérito se ela foi boa, se ela não foi, enfim, acho que os impactos disso a população vai sentir em breve. Mas para além disso, né, como que uma pauta tão importante teve uma dificuldade de ser discutida durante 2 anos? E por um Congresso, você vê que o Senado é muito mais conservador, as figuras estão ali mais tempo, né? E mesmo ali você teve opiniões distintas, né, por conta de um quadro de 2018. Então, triste, né, a gente pensar isso.
Mas eu quero voltar agora para a questão política também. O Sirley fez uma ponderação em relação ao Lula, né? Assim, acho que a grande discussão hoje, assim, da segunda instância, que talvez sempre ficou ali, né, como uma segunda referência, é a saída do ex-presidente Lula, né? É a saída daquele que protagonizou as pesquisas eleitorais para presidente e que se coloca até, né, na possibilidade que, se estivesse solto, poderia ter sido aí, né, presidente mais uma vez. Então eu pergunto para vocês assim, o que é Lula livre hoje, né? Ao mais de um ano a gente está convivendo com esse tema e com esse lema da esquerda, principalmente, né, dos petistas, de uma maneira, né? Lula livre. E hoje Lula está livre, literalmente, né? O Lula não aceitou a tornozeleira e o semiaberto, ele esperou a decisão da segunda instância e está indo para a rua, né? Está organizando caravanas e já está organizando até as eleições municipais. Marta Suplicy, que outrora estava no MDB, rompida com o PT, é convocada para voltar para a militância petista e ser candidata do PT à prefeitura. Então, assim, não dá para a gente atropelar esse fato. Lula está livre. O que representa politicamente esse Lula livre e pensar nas eleições agora de 2020? Então, acho que o Lula... o Brasil está dividido realmente, né? Então a gente tem 50% que adora e 50% que odeia, né? E quando odeia, odeia muito, e quando gosta, gosta muito. Acho que a figura é muito importante, porque nós precisamos do contraponto para aquilo que falávamos no começo do programa. Então é muito importante a gente ter uma oposição para que a gente desenvolva um pensamento sobre as coisas que o governo apresenta de forma muito simples e que não são simples. Então, o Lula é uma figura muito importante para isso. Nós estávamos com uma oposição fragmentada, que não tinha unidade, que não tinha um nome forte, né? A gente vem aí de um processo político muito desgastante e então o Lula vem e pega esse capital político que ele tem e ele vai usar esse capital político nesses anos, inclusive para a eleição do ano que vem. Ao mesmo tempo, eu concordo um pouco com o Blairo quando o Blairo falou essa semana que talvez não tenha mais lugar para o Lula como presidente, para a figura dele, mas sim como um líder político. E eu acho que ele vai fazer isso, ele deve preparar alguém da esquerda, que seja o próprio Haddad ou alguma outra pessoa, talvez o próprio Ciro, a gente não sabe como a esquerda vem, se ele se sentir impedido pela idade ou tudo mais para ser candidato a presidente, mas que ele vai ser o capitão desse barco, da oposição, obviamente que ele vai. E é muito importante, a gente precisa ter uma oposição, não precisa ser uma oposição raivosa, não precisa ser uma oposição maluca, né? Mas é importante que a gente tenha uma oposição para essas ideias que o governo está colocando. E o Lula com certeza vai fazer isso e vai querer sim candidatos do PT em todas as capitais. Eu acho que isso já está definido, né? A gente tem até aqui ontem, né? A Juliane voltou para o PT, né? Para ser candidato a prefeito. Eu acho que o PT vai ter sim esses candidatos em todas as capitais e nas cidades que eles são importantes, no interior de São Paulo e tudo mais, e vai fazer esse contraponto a esse outro lado que está no governo agora. O Lula livre realmente, como você falou, né? Ele se tornou uma ideia, né? Inclusive quando ele foi preso, né? Ele tentou construir essa figura de ser uma ideia, né? Sim. Então, assim, ele começa a liderar o campo popular mais uma vez, né? E você faz uma tônica interessante que, assim, nós passamos até essa saída do Lula com uma oposição extremamente minoritária, silenciosa, né? Dentro do Congresso, justamente porque não tem, né, um referencial, não existe, né? O Ciro não conseguiu capitanear. Não há como negar, né? Esse poder de liderança que o Lula tem. Tanto que, na verdade, nas eleições passadas, mesmo ele preso, não foi o Haddad que foi a oposição ao Bolsonaro. Na verdade, eu vejo que quem foi a oposição ao Bolsonaro, de fato, foi o Lula, né? Tanto que as pessoas votavam no PT. Então, essa liderança, esse poder que ele tem ali é muito forte. Então, é claro que vai ter representatividade isso aí nas eleições municipais, vai fazer com que, de certa forma, o PT cresça,
porque, como a Bárbara falou, é uma oposição e é necessário. E eu falo mais, se não fosse o Lula, o PT, a Dilma, não existiria o Bolsonaro, porque o Bolsonaro surgiu de uma oposição ao PT. Sim. Então, um precisa do outro. De certa forma, isso é democracia, né? Então, nós precisamos dessa oposição para fortalecer. O que eu não gosto, né, nesse contraponto é os excessos, tanto de um lado como do outro. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer política. Então, quando você excede tanto de um lado como o outro, ele acaba perdendo respeito um pelo outro. Então, eu vejo assim, muita gente fica horrorizada se você falar, o Lula representa, não tem como a gente negar isso, né? Então, tem um capital político. Ele tem um né? capital político e grande. Ano passado eu fui candidata a vice, eu sei desse capital, porque inclusive o PT fazia parte da nossa chave. Então eu conheci muita gente e eu vi o grande capital que ele tem de perto, né? Então, assim como também eu vejo o grande capital que o Bolsonaro tem, diferente do caso do Lula. O Lula tem o PT, né, tem um partido. O Bolsonaro, eu acho assim que ele é um ícone também nessa questão, porque não existe um partido ainda, é o Bolsonaro. Onde o Bolsonaro está, o povo está com ele. Então, as pessoas que estão com ele vão com ele. Mas eu vejo a fragilidade exatamente aí, porque ele não tem algo consolidado, e isso se mostra também no Congresso, que nós estávamos falando ali antes, por exemplo, para aprovar, né, um projeto de lei lá que é do governo, muitas vezes de quem está sendo, né, a Previdência, de fato é do Bolsonaro, é do presidente, é do governo, ou é interesse do Congresso? Então, nós temos que parar para avaliar essa questão, quem realmente está mandando lá, né? Porque a gente precisa dessas negociações, dessas articulações lá, mas nós precisamos que o presidente, quando ele seja eleito, ele vá com um grupo forte para que consiga aprovar os seus projetos. Então, hoje, eu não sei exatamente quem é que está sendo o pai lá, que realmente o autor, como que está sendo trabalhado isso, se é uma ideia do Congresso ou se é uma ideia do governo, né? Então, isso está meio assim, por quê? Porque falta essa solidez lá dentro do Congresso, que são esses parceiros que acompanharam, que foram eleitos, porque estão junto, né, que realmente têm conhecimento. Você fez uma fala, né, que eu achei bem interessante falando sobre essa identidade, porque você vê o Partido Novo hoje, é o partido que tem maior fidelidade de votação do governo do que o próprio PSL, do qual o governo estava inserido naquele momento, né? E assim, também sobre essa coisa, né, do Bolsonaro é o anti-Lula, Lula é o anti-Bolsonaro, né? E a gente percebe, assim, da mesma forma que o Lula tem aquele capital político, eu até acho, Shirley, que assim, tirando o PT, eu acho que o Lula é maior que o PT hoje, né? Eu não vejo, assim, o Lula é a grande referência do PT, eu acho que está acima do PT, né? Da mesma forma que o Bolsonaro é uma figura que está acima do PSL, é o que você disse, né? Eu sou Bolsonaro, se ele é 38, se ele é 17, eu não sei, mas eu sei que eu sou o Bolsonaro. Eu sou Lula, né? Então, assim, a gente criou essas duas figuras como sendo dois polos distintos. E o interessante é que você vê um percentual de aprovação dos dois também muito próximo. E parece que eles querem falar para essas pessoas mesmo. O Lula não quer mais avançar para dialogar com o grupo, porque ele sabe que ele nunca vai mudar. E o Bolsonaro não faz questão nenhuma de também trazer esse discurso aqui para um grupo que também não votava nele. E aí eles vão para uma eleição onde, naturalmente, se dois tem quase 30%, ou 25%, que seja, 26%, né? A gente tem um segundo turno garantido, né? Exatamente. Então parece que as estratégias, né, assim, enfim, cada dia estão mais próximas. Mas aí entrando no 17 e no 38, acho que parece até brincadeira falar isso, né? Mas eu quero também a avaliação de vocês disso, né? A gente tem Lula livre, mas a gente tem PSL sem Bolsonaro, né? A gente tem um partido que hoje é o partido que tem o maior fundo partidário, é o partido que tem o maior fundo eleitoral, né? Haja vista, assim, quem era o PSL? Bolsonaro era maior que o PSL, mas há uma diferença, o Lula se manteve maior que o PT.
E o Bolsonaro mostrou que ele não é maior que o PSL. O PSL aí, né, as questões internas ali, né, muito difusas, né, levam o PSL, a Bolsonaro ser maior do que o PSL, óbvio, mas ao mesmo tempo ele não tem esse domínio sobre o partido. E a gente cria um novo partido. Em tempos que a gente está falando da reforma política, que é um problema muito grande no número de partidos, que essa reforma veio justamente para acabar com esses pequenos partidos, a gente vê a maior liderança hoje do país criando um outro partido, que tem como base clara armamento, né, a moral e Deus, né? O que está acontecendo num país que é considerado laico, a gente ter que dizer que um partido vai representar o lado agora religioso disso? Então, não combina. Arma e Deus. A arma e Deus não combina. Deus é desarmado, gente. Totalmente desarmado. Assim, é interessante essa coalizão de direita, né, entre a arma e a religião, e inclusive parte da Igreja Católica, né, que tem uma presença nos movimentos sociais muito forte, e mais parte está ali junto com o Bolsonaro e com essas ideias totalmente armamentistas e tal. A criação do partido, a logo do partido, é tudo muito estranho. Eu não sei como num país onde as pessoas morrem, é um dos lugares no mundo onde não estamos em guerra, nós não estamos em guerra, gente. Então, um dos lugares do país onde mais se mata com arma de fogo, a gente ter um discurso desse e ser bem aceito pela classe média. Obviamente que eu sei que a situação da violência que foi se consolidando ao longo dos anos deixa as pessoas muito fragilizadas. Então, de repente, se eu tivesse uma arma em casa, poderia ser diferente. Mas será que é arma mesmo que a gente precisa ou é educação e distribuição de renda? Será que é tão difícil assim dar educação e fazer distribuição de renda? Será que é mais fácil eu comprar uma arma para minha casa? Então, é um discurso simples, é um discurso que encaixou. Então eu vejo gente que eu considero muito e que eu acho que são pessoas inteligentes, bem vividas e que estão nessa vibe. Olha, eu estou esperando para comprar minha pistola, não sei o que. Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com uma arma em casa, né? E esse casamento é um casamento muito complicado, principalmente das igrejas evangélicas, mas não só da igreja evangélica, com essa questão armamentista. É complicado, porque hoje em dia, se a gente avançou de que as nossas crianças não morram mais quando nascem, né? Porque na nossa geração as crianças morriam muito quando nasciam, né? Isso era muito, era muito grande. As nossas crianças morrem antes dos 20 anos. Então, a gente deu uma sobrevida de 20 anos, olha que beleza, né? Mas será que isso é justo? Será que é assim mesmo? Colocando nossos meninos no tráfico e matando, aí, como a gente comentava aqui, né? Filho de fulano é preso com não sei quanto de cocaína e é solto, e uma pessoa da favela, Rafael Braga, e uma pessoa da favela é presa ali com 9 gramas de maconha. E aí é preso e fica lá. Então, eu achei que o momento pós-Lula, a gente faria essa discussão. A discussão da distribuição de renda, a discussão da escolaridade, da democratização da escola, que o governo do PT avançou sim nisso, e também na distribuição de renda. E não, a gente vê uma classe média receosa, que é contra o Bolsa Família, que é a favor das armas, que não está muito nem aí se a criança tem escola ou não tem, e aí vem esse partido que está sendo um partido ovacionado, né? Então, para quem é simpático, que é bem o que a Cirlei falou, né? A gente tem uma divisão e o que você disse também, eu falo para o meu público e você fala para o seu público e a gente não se emenda, e eles que briguem nas redes sociais, né? Sim. Até onde isso vai levar, eu não sei, porque realmente eu acho que está fragilizando a nossa sociedade cada dia mais, e como as coisas que eu não sei se vão ter efeito prático, né?
Porque, e aí, eu tenho uma arma em casa, eu mato alguém, aí a Cirlei que vai poder responder, que é a nossa advogada. Sim. E aí, vai ficar tudo bem comigo? Eu vou poder ir para casa? Ou o Estado vai comparecer e eu vou ter que responder por isso severamente, como é hoje, né? Então, essas coisas que eu acho que a sociedade não está discutindo e precisa discutir. Eu me lembrei de uma coisa, né? Assim, a gente tem uma bancada até que sempre se brinca, a bancada BBB, né? Que é o boi, Bíblia e bala, né? Vamos deixar o boi aqui pro agronegócio e a gente discutir depois, a briga já está intensa. Mas assim, a formação do partido que o Bolsonaro hoje criou, né, e assim, a analogia, a ideia de 38, ou seja, uma das armas que mais mata pessoas no Brasil, né? Mais comum, né? É mais comum, gente, assim, você fazer apologia, 38, sabe? E você trazer a discussão da bala e da Bíblia junto, né? Então, o que tá se lê acontecendo nesse contexto, né? Assim, é o presidente da República faltando isso. É a maior liderança, é o nosso chefe de Estado. Exatamente. Eu acho que, na verdade, aquele gesto virou moda. E aí, virou moda e aquilo, as pessoas gostaram disso, se identificaram com isso, mas ninguém parou para analisar. Realmente, eu sou advogada, eu poderia... se eu pedir autorização até pelo trabalho que eu faço aí na defesa de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, então às vezes eu corro risco, então eu posso ter uma arma, né? Se eu pedir autorização eu posso ter. Então, mas até que ponto que isso vai fazer bem para mim? Até que ponto que isso de fato vai me defender de algo? E uma coisa que a Bárbara falou, quando eu estou dentro de casa, invadiu lá um ladrão, tá sabendo que eu tenho uma arma, eu dou um tiro e mato, aquilo ali não me isenta do crime. Eu vou responder, mesmo que seja de forma... Mesmo que seja por legítima defesa, eu vou ter um processo para responder. Eu vou precisar de um advogado, né? Se eu não tiver dinheiro para pagar o advogado, eu vou precisar de um defensor público. E que nós sabemos que quando você depende dessas instituições públicas, você não vai ter uma defesa, não pela incompetência deles, mas pelo volume de processos que vai aumentar muito mais. Então, você vai ter muito mais dificuldade de se defender. Porque um advogado, se você tem dinheiro para pagar um bom advogado e ele ali te fazer uma defesa para você, exclusiva, tendo tempo para se dedicar àquilo, porque você está pagando para ele, para você ter, tudo bem. Mesmo que seja legítima defesa, eu vou ter todo um desgaste processual aí, vou responder um processo. E matei alguém. E aí vem, né, a Bíblia. Se eu sou cristão, né, se eu matar alguém... Pela Bíblia, eu vou ser perdoado simplesmente porque eu matei? Então, nós temos que fazer essa avaliação com relação a isso. Eu penso assim, que a parte da Bíblia, mesmo que a gente viva num país laico, né, Bíblia, família, eu penso assim que família realmente é essencial, que ela precisa ser cuidada, nós precisamos reavaliar valores hoje, e é assim que nós vamos mudar um país, é através de mudanças de valores. Nós somos um país que é muito preconceituoso, muito racista, nós temos muitas coisas, nós somos um país patriarcal, que exerce, que a gente é violento, né? A grande maioria aí pratica violência contra a mulher, muitas vezes sem nem saber que aquilo ali é uma atitude violenta, que você está fazendo mal, isso, aquilo. Porque isso já vem de geração para geração, nós vamos passando, né, replicando comportamentos, e eu vejo assim que não é com uma arma que nós vamos resolver essas situações de comportamentos. Na verdade, nós só vamos mudar isso se a gente começar a investir em pessoas, em mudanças de comportamento, de conceitos, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então aí entra a Bíblia, né? Entra a gente cuidar das nossas famílias, que é a maior instituição que nós temos. Nós precisamos cuidar disso. Eu não sei se é com uma arma que a gente vai cuidar e que a gente vai garantir que os nossos filhos saiam de casa e eles vão voltar vivos para dentro de casa. Então eu penso que são esse tipo de coisa que nós temos que pensar. Aquilo que eu não quero que aconteça com a minha família, eu também não posso, né, acabar deixando que isso aconteça com os outros só porque eu entro no modismo da arma, do tiro, disso. Olha, essa discussão, ela é importante, acho que assim, a gente precisa fazer mais discussões como essa, né? Assim, é triste a gente saber, como você disse, né?
Tá todo mundo fazendo isso. De um lado era o Lula livre, do outro era o armamento. Só muda, né? Só muda, né, a posição, né? Mas assim, então que país é esse que a gente discute hoje ou, sabe, assim, não pode, gente, tem muito mais coisa assim pra gente debater. Espaços como esse são muito ricos, sabe? Eu gostaria para você que está em casa, assim, acompanhe esses programas. A gente está precisando entender um pouco o quadro real, efetivo, para além do que a rede social nos mostra. A rede social hoje nos mostra as frases feitas, nos mostra figurinhas feitas. E que às vezes são fakes ainda, né? Inclusive as que são fakes e as pessoas compartilham sem nenhuma obrigação ou sem nenhuma preocupação da realidade daquilo, da veracidade disso e do impacto que aquilo tem. Então, assim, a gente precisa ter mais espaços para a gente debater esses assuntos, porque não são simples e está mudando a questão democrática do nosso país com toda certeza. No próximo programa, a gente ainda vai ter mais um programa esse ano com Bárbara e com Cirlei. Eu quero começar falando das eleições municipais por uma variável bem interessante. A Bárbara falou, ontem, né, você teve a filiação aí do Juliera ao PT, né, que está demarcado, ele se colocou como candidato já a prefeito, né, e você tem o Lula hoje como o maior cabo eleitoral, não mais nas grades, fazendo campanha para o Haddad, mas alguém que agora vai circular. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem um 38 agora, né? E já, a gente vê mobilizações de lideranças aqui de Cuiabá, já dizendo que vai acompanhar o Bolsonaro para esse partido, quem sabe possa ser até representante dele, né? Aqui nas candidaturas. A gente começa a perceber naturalmente, né? Você tem aí hoje o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Que tem um trabalho que está chancelado por uma possível, né? Assim, uma nova candidatura, né? Aí a questão se é reeleição ou não é outra variável, né? Você vê o governo deixando claro várias vezes que não há possibilidade desse diálogo municipal, né? E as trocas aí de desentendimentos. Então, assim, tem muita coisa para a gente analisar do cenário municipal aqui, né? E a questão ideológica vai permear mais uma vez a questão eleitoral. E a gente vai precisar debater sobre isso. Então, para você que está em casa, quero agradecer aqui mais uma vez, Bárbara, obrigada pela presença no programa. É sempre muito bom conversar com vocês e, assim, é isso mesmo, é convidar a população para participar, para nos assistir e agradecer a TV, porque eu acho que esses espaços que são abertos são muito legais, muito bons, muito produtivos. E vocês duas são ótimas companheiras. Não, eu que agradeço. Estar com a Bárbara e com a Cirlei aqui são duas experiências, são dois referenciais muito importantes, né? E eu acho que é isso, assim, a Cirlei fez o tocante à questão da mulher, assim como a gente tem uma cadeia muito formada por pretos, por pobres. A gente tem esses espaços, né, de discussão também muito pouco afirmado pelas mulheres, né? Exato. E a gente tem que quebrar isso. Cirlei também, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Cris, é um prazer estar aqui com você. E eu acho assim muito bacana, né, o fato da gente, realmente eu ia falar isso, né, de estar aqui entre mulheres falando sobre política, porque é muito natural você ver rodas de conversas de homens falando sobre política, e aí se você gosta de falar sobre política, você fica até meio sem jeito de chegar lá sozinha, né, então nós precisamos ampliar esse número de mulheres falando sobre política, porque isso é importante para nós, né, para falar de mulher, tudo é política, então nós precisamos nos envolver nesse processo e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, contribuir e vamos aí, quem já está assistindo a gente, né, que compartilhe o link, e agradecer também, né, a televisão por dar essa oportunidade por nós mulheres e eu acho que as outras poderiam também usar isso como exemplo, né, e chamar mulheres aí, porque eu vejo que é só assim que nós vamos envolver o maior número de mulheres e elas se sentirem envolvidas, né, nesse processo. Então, muito obrigada, Cris, e a gente volta aí nesse ano, né? Temos muitas pautas para mulheres, inclusive, sendo discutidas no Congresso. Um Congresso que é majoritariamente masculino, né? Então aí a gente vai discutir essas questões de gênero depois, inclusive nessas votações. Mas você que está em casa, continue nos acompanhando, agradecemos a sua audiência e na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um programa Confronto de Ideias. Boa noite.